engrandecido seja o nome do nosso Deus, para todo sempre. Aleluia. Oh Deus. Êxodo, capítulo de número 3. E nós vamos ler do verso de número 1 até o versículo de número 9. Eu leio, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Miriam. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele, por que a sarça não se queima? Vou me aproximar para ver isso de mais perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus clamou, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Não se aproxime, antes tira a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui, e levá-los para uma terra boa, vasta, onde mana leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos meus filhos chegou até a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimam. Vai, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Você pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Uma leitura um pouco extensiva, mas para nós entendermos aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração nessa noite. 2022, o ano de voar alto, voar mais alto. E quando eu estava meditando nesse texto, algumas semanas atrás, o Espírito Santo soprou de forma muito forte e poderosa essa palavra no meu coração. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto. Nós podemos entender a história de Moisés por três fases, e três fases distintas e diferentes uma das outras. A Bíblia Sagrada descreve em Êxodo, a partir do capítulo de número 1, que a partir da história de Gênesis, melhor dizendo, que Moisés ele é a resposta de 430 anos, mais precisamente, de clamor do povo de Deus ao Senhor. Moisés é a resposta daquilo que o povo está clamando a Deus. Porque a Bíblia Sagrada descreve que após José ser morto, já falecido, ele já não tem mais a gratidão sobre o povo judeu. Os egípcios já não olham mais para eles com aquela gratidão de outrora. E o texto descreve que a história é por demais interessante, porque a Bíblia vai dizer que eles chegam a essa terra em 72 almas. E o texto diz que a partir disso, o faraó, que era grato a José, pela revelação, por aquilo que Deus colocou no coração daquele homem, para que pudesse assim livrar não apenas o povo egípcio, mas toda a nação do mundo, toda a humanidade, de morrer de fome e de miséria. A Bíblia diz que ele coloca o povo, a descendência do seu pai, em Gósen. E a palavra Gósen, ela significa separado. Eles viviam no Egito, mas estavam numa cidade diferente. A Bíblia diz que, consequentemente, por causa da promessa de Deus sobre aquela nação, o texto diz que Deus prosperou aquele povo. O interessante é que quando Deus prospera o seu povo em Gósen, eles se esquecem da promessa.
E a Bíblia Sagrada descreve que o Deus que nós servimos, Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa, e havendo feito uma promessa, Ele é fiel para cumprir. A mesma promessa que Deus fez a Abraão, que jurou a ele que da sua descendência Deus iria fazer uma nação poderosa, era a mesma promessa que aquele povo, quando entra no Egito, sabendo que existia uma terra, sabendo que existia uma promessa, e a Bíblia Sagrada descreve que a maior dificuldade daquele povo não foi simplesmente entrar no Egito, mas a maior dificuldade deles era poder absorver e entender que existia uma promessa de Deus além da zona de conforto deles. Nós precisamos entender que a nossa dificuldade não é visualizar as promessas, a nossa dificuldade não é crer nas promessas, mas a nossa dificuldade é sair da nossa zona de conforto e se esforçar para tomar posse da promessa que Deus tem para nós. A Bíblia Sagrada descreve que esse povo está na zona de conforto, dentro de goze, vivendo do melhor, comendo do melhor. Só que existe no ar uma promessa de Deus sobre a vida deles, de que existia uma terra que manava leite e mel. Me faz me lembrar de 1ª carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, quando o próprio Deus, através do Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo, vai descrever que a promessa que Deus tem sobre o teu povo, a promessa que Deus tem sobre nós como igreja, os nossos olhos não viram, o nosso ouvido não ouviu, ainda não chegou ao coração daquele que ama e crê em Deus, mas existe a promessa. E muitos de nós estamos estagnados, esperando a promessa acontecer, simplesmente olhando para o tempo. E se esquecemos, para conquistar algo, é necessário nós tomarmos atitude. Para conquistar algo, é necessário nós acreditarmos, mas também termos atitude para conquistar aquilo que Deus nos deu a autoridade para conquistar. E o texto diz que eles estão na zona de conforto. E para que a promessa se materializasse, se concretizasse, se realizasse no meio do povo do Senhor, Deus então, na sua onisciência, Ele resolve levantar um faraó que não era grato a Deus. O interessante é que esse faraó, ele observa as atitudes, assim como o inimigo observa as nossas características diante daquilo que Deus já nos deu. Aquele faraó vai observar que aquele povo é um povo obstinado, é um povo forte, e ele percebe que se aquele povo fizer uma aliança com qualquer uma daquelas nações que cercavam o Egito, certamente eles iriam conquistar o Egito. Então ele diz, nós precisamos achar um jeito de diminuir esse povo, nós precisamos achar um jeito de roubar a característica que eles têm, nós precisamos achar um jeito de tirar a identidade que o Deus que eles servem colocou sobre eles. Você lembra do que Nabucodonosor fez com aqueles 120? Você lembra daqueles jovens que vieram de forma para a Babilônia? E o texto sagrado descreve que dos 4 que havia um espírito de excelência sobre eles, a Bíblia diz que a primeira característica que Nabucodonosor resolveu fazer era roubar a identidade daqueles jovens. De Daniel ele pôs o nome de Beltesazar, de Ananias, Azarias e Ananias, ele pôs de Sadraque, Mesaque e Abednego. O objetivo do diabo é roubar a característica que Deus colocou em nós, porque ele sabe que existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Eu venho aqui nesta noite para liberar uma palavra sobre a tua vida. Não se esqueça da promessa, mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas que você enfrenta. Existe uma promessa de Deus sobre a tua vida, existe uma promessa de Deus sobre a tua casa, existe uma promessa de Deus sobre a tua família. Não desista da promessa. Levante as tuas mãos, porque eu quero profetizar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. 2022 será o melhor ano da sua vida. 2022 será o ano em que você vai romper. 2022 será o ano em que você será fortalecido pelo Espírito Santo. 2022 será o ano em que escamas espirituais vão cair dos seus olhos e há uma visão de Deus, há uma promessa de Deus, e Deus vai fazer você alcançar. Só quem crê, levanta a tua mão e já começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor, pois Ele está neste lugar. Aleluia! Havia uma
problema nosso é que nós temos a promessa, nós acreditamos na promessa, mas nós não temos atitude para romper com a zona de conforto a qual nós estamos. Então a Bíblia diz que esse faraó se levanta, e o objetivo dele é minar as forças desse povo. O interessante é que quanto mais trabalho ele coloca, mais o povo cresce. Quanto mais o objetivo dele é minar as forças daquele povo, mais aquele povo se fortalece. Parecido conosco, diante das lutas, das adversidades, Satanás olha para nós e diz: agora vai cair, agora vai desistir, agora vai parar. E nós confiamos e acreditamos que existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Quanto mais bate, quanto mais barreiras, quanto mais dificuldades, mais firmado na rocha, mais acreditando na promessa. Esta é a proposta que Deus colocou para o seu povo. O texto diz que eles cresciam cada vez mais. E ele percebe que a estratégia dele não está dando resultado. Então ele resolve tomar uma atitude diferenciada. Ele resolve colocar um decreto. E um decreto de morte. E dentro desse decreto há de que crianças de 0 a 2 anos, elas deverão ser mortas se nascerem do sexo masculino. Eu louvo a Deus pela vida das parteiras. E a Bíblia Sagrada descreve o nome de 2 delas. Elas olham para as crianças. E o texto diz que elas percebem que há amor naquelas vidas e elas não compactuam com aquela sentença de morte. O texto diz em Êxodo, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 18, que por causa da atitude daquelas 2 mulheres, Deus gerou para elas famílias. Entenda isso. Aquilo que você faz para Deus, com o único objetivo do nome dele ser glorificado, ele sempre tem algo a acrescentar para você. Eu vou simplificar para que você possa entender melhor. Quando nós temos a atitude de louvar a Deus, e quando o nosso coração está voltado com o único objetivo de ver o nome dele ser glorificado, ele acrescenta para nós aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que o seu ouvido não ouviu, aquilo que não entrou ainda na sua mente, no teu coração e no teu entendimento. Se há amor à obra de Deus, se há disposição em fazer o propósito dele, ele tem para acrescentar na tua vida. E a Bíblia diz que ele fala que nessa terra terá provisão, terá o melhor dessa terra, e o melhor já está preparado, que é o céu. Ele já tem garantido para nós o céu. Mas enquanto vivemos nessa terra, se formos fiéis, se buscarmos a sua face, se nos dedicarmos a ele, ele vai ter sempre o melhor para acrescentar para cada um de nós. Essas 2 mulheres foram acrescentadas para elas família, porque elas fizeram aquilo que era a vontade de Deus e não tiraram a vida de nenhum daqueles jovens. O faraó manda chamar, e elas dizem para ele: não, elas são espertas, essas hebreias. Todas as vezes que elas entram em trabalho de parto, quando nós vamos chegar lá, já nasceu a criança. E quando é menina, elas escondem. E não tem como nós levarmos e sacrificarmos ele no rio Nilo. Mas a Bíblia diz que no meio de uma sentença de morte que estava imperando naquela nação, um casal resolve fazer aquilo, o contrário do que aquela sentença de morte estava gerando. Enquanto o diabo está dizendo não vai gerar, enquanto Satanás está dizendo é morte, o Senhor está dizendo eu quero gerar vida para vocês. Enquanto há uma sentença de morte dizendo não vai dar certo, enquanto há uma preocupação exagerada em relação ao futuro, dizendo eu não vou conseguir, Deus me traz aqui como profeta nessa noite para liberar essa palavra sobre a tua vida. No lugar da vergonha virá a dupla honra. Se há uma palavra de morte, se há uma sentença de morte sobre a tua vida, Deus está liberando nesta noite vida, 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 vida. Creia na promessa de Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. A Bíblia diz que Anrão e Joquebede geram filhos. Eles quebram toda aquela palavra de morte que estava gerada sobre aquela nação. Eles não obedecem. Eles geram filho. Há uma preocupação, é certo, um misto de ansiedade,
dentro daquela casa, com aquela família, porque eles acreditam que se for menino, há uma sentença de morte sobre ele. Se for menina, vai poder viver. Então o tempo vai passando, a gravidez é gerada, a barriga vai crescendo, até que chega a hora daquela mulher gerar o filho. A Bíblia diz que quando Moisés nasceu, não houve festa na casa dele. Quando Moisés nasceu, ficou um misto de ansiedade, de preocupação, em relação às atitudes que eles deveriam tomar. Mas a Bíblia diz que durante 3 meses, Anrão e Joquebede, eles conseguiram guardar aquele menino dentro da sua casa. Até que chega uma hora que aquela mulher não tem mais como esconder aquela criança. Então ela resolve tomar uma atitude, ela pega um cesto. E o contexto da história é que ela vai betumar aquele cesto. Ela vai colocar muita coisa para que pudesse gerar um certo conforto para aquela criança, para aquele menino dentro daquele cesto. E ela agora vai colocar o menino dentro do cesto. Ela sabe a hora e o local que a filha de Faraó se banha. Mas a história diz que Joquebede pega aquele cesto e ela vai levar para o rio. Quando essa mãe pega esse cesto e coloca ele nas águas, ela agora empurra aquele cesto e ela sabe que ela já não tem mais controle sobre a vida dos seus filhos, do seu filho. Ela sabe que agora o seu filho está indo no percurso do rio. Está indo exatamente pelas águas, pelas correntezas. Me faz me lembrar de Ezequiel 47, quando a Bíblia Sagrada descreve que primeiro as águas vêm sobre os tornozelos, depois as águas vêm sobre os joelhos, depois as águas vêm sobre a cintura, mas chega uma hora que as águas não se podem mais passar a nado, e é justamente nesta hora que o profeta precisa ser totalmente dependente de Deus. Entenda isso, que eu vou profetizar agora aquilo que o Espírito colocou no meu coração. Você tem filho, você se preocupa com ele, eu tenho 2, você tem a necessidade dos seus filhos, você se esforça para suprir essa necessidade, mas chega uma hora que nós precisamos entender que se nós não colocarmos os nossos filhos dentro de um cesto, e dentro desse cesto já tem gente entendendo, e colocar ele, e empurrar, e dizer: Espírito Santo, eu não tenho controle mais sobre a vida dos meus filhos, eles não são meus, eles são seus, eles foram consagrados a ti, demônio nenhum vai roubar aquilo que é promessa na nossa vida, diabo nenhum vai tirar aquilo que Deus prometeu para você. A tua casa é do Senhor Jesus, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, aqueles que são dependentes de ti, Satanás não vai tocar. É da mesma forma aquilo que aconteceu em Babilônia, quando a Bíblia diz que aquele rei resolve beber do vinho da sua bebedeira, dos vasos de dentro do templo do Senhor. A Bíblia diz que quando ele está usando os vasos, vem uma mão, e essa mão escreve na parede: Mene, Mene, Tekel. O que é que eu entendo com isso, pastor? É o mesmo contexto. Filhos, aqueles que foram gerados no altar, aqueles que você ora e intercede por eles, diabo nenhum vai usar, não vai ser vergonha na casa de Deus. O nome do Deus Todo-Poderoso vai ser exaltado na tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. O que é seu, que você entrega nas mãos do Senhor, Deus vai gerar a honra, Deus vai gerar a honra, Deus vai gerar a honra. Essa mulher vai colocar o menino no rio. Ela passa a ser dependente daquilo que as águas vão levar. E é justamente o horário em que a filha de Faraó se banha. Eu estou orando nesse contexto, o Espírito Santo fala muito forte ao meu coração. Quem entra dentro do rio tem uma visão daquilo que está dentro, mas ela se torna limitada. Quem está do lado de fora é que consegue ter uma visão melhor da situação que está lá. A Bíblia diz que a filha de Faraó entra para se banhar, enquanto as suas servas ficam à margem. Quem é mais fácil ver? Quem está dentro ou quem está do lado de fora? Na minha concepção, é quem está do lado de fora. As servas poderiam ver muito bem aquele cesto, mas aí vem aquilo que Deus colocou no meu coração.
servo não poderia fazer nada por Moisés. O servo não poderia chegar diante do faraó e dizer: ó, faraó, eu achei esse menino. Não mata não. O faraó ia dizer: eu vou matar ele, vou matar você também. Mas a visão que Deus deu, foi para a princesa, pastor. Porque visão futurística, visão de algo grandioso, visão de algo que vai mudar a história, não só da minha vida, como da minha casa, da minha família e da nação que eu vivo, Deus só entrega para príncipe e princesa. Só príncipe e princesa vai conseguir enxergar aquilo que Deus quer que enxergue. A história diz que quando aquela menina, aquela princesa olhou e viu o cesto, e ela disse: agora a função do servo, vai lá e pega para mim, mas quem viu foi eu. Quem pode se aproximar de Faraó e dizer: não mata, por favor, é princesa. Servo não pode interceder por ninguém. Agora, quem é príncipe e princesa tem a autoridade para poder interceder diante do rei, por qualquer necessidade que tiver. Eu quero que você entenda isso nessa noite. As barreiras vêm, os problemas vêm, mas você já tem uma base. Você já tem uma base. A sua base é que você tem a autoridade. Eu costumo dizer que quando Jesus vai bradar e ele vai declarar até o telestai está consumado, que o véu se rasga. A interpretação de muitos religiosos é: o véu se rasgou e nós temos livre acesso para entrar. A minha interpretação não é essa. O véu se rasgou e o Todo-Poderoso veio e disse: eu estou aqui. Eu quero que vocês me adorem, eu estou aqui. Eu pode pedir, pede-me, e eu te darei as nações e a terra por tua possessão. Essa menina nos ensina algo por demais interessante. Ela vai diante do Pai e ela intercede por Moisés. E o Pai vai atender a intercessão dela. O Pai vai deixar aquele menino, mesmo diante de um decreto de morte, sabendo que ele era hebreu, viver. E o que é melhor dentro dessa história é que vai viver na casa de quem disse que ele iria morrer. Vai ser sustentado pelo dinheiro de quem disse que ele iria morrer. Eu quero que você entenda isso. A simples fato de colocar Moisés dentro do rio gerou para sua mãe um salário. O simples fato de colocar Moisés no rio, na dependência de Deus, fez Joquebede entender que não é por força, não é por violência, mas diz a palavra do Senhor em Zacarias, que é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas também é o Espírito Santo que transforma a vida, o Espírito Santo que restaura, o Espírito Santo que amplia a visão, o Espírito Santo que traz a paz. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Deus está dizendo: você tem livre acesso ao meu trono, você tem livre acesso à minha graça. Então pede, então clama, então apresenta a tua necessidade, porque você é príncipe, você é princesa, e existe uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Aquilo que você apresentar diante do Senhor, Deus vai trazer a sua realidade. Moisés cresceu dentro do Egito, no palácio. Esses 40 anos dele lá dentro, ele aprendeu tudo aquilo que era necessário para que ele pudesse compor, ou aprender a se edificar, como um futuro faraó, ou um representante do Egito em outra nação. Ele aprendeu sobre tudo. Mas a Bíblia diz que um dia, Moisés está passeando como qualquer outro, mas aquilo que foi colocado no coração dele pela sua mãe mudou a história da vida dele. Eu gosto do texto que diz: ensina o menino. Tem muita gente que ensina o caminho, mas o texto diz: ensina no caminho. É justamente aquela fase em que você consegue colocar na mente, no coração das pessoas que estão contigo, aquilo que você vive. Porque o maior exemplo não é aquilo que eu prego. O maior exemplo é aquilo que eu vivo dentro da minha casa.
O maior exemplo não é aquilo que eu falo, o estudo que eu dou, a gritaria que eu faço, você já percebeu isso. Mas o maior exemplo é ver os meus filhos na casa do Senhor junto comigo, a minha esposa junto comigo. Eu tenho o privilégio de ter a minha sogra e a minha mãe adorando a Deus junto comigo, entendendo o propósito que Deus colocou no nosso coração de sair da nossa zona de conforto, na cidade do Rio de Janeiro, e vir para uma terra que eu não sabia onde era, mas que Deus já havia colocado no meu coração, que aquela era a terra, que era a terra da minha promessa. Moisés, ele foi ensinado, mas no coração dele, a mãe dele colocou tanta vontade e tanto desejo de buscar a presença de Deus, que a Bíblia Sagrada descreve que o nome dela foi inserido no livro dos heróis da fé, em Hebreus capítulo de número 11. Isso é maravilhoso e é um privilégio. E esta é a responsabilidade nossa como pais, de podermos também ter o nosso nome inserido no livro dos heróis da fé, pela forma com que a gente mostra Jesus para aqueles que estão ao nosso lado, pela maneira que nós falamos de fé, pela atitude que nós temos em relação aos desafios. As pessoas olham não aquilo que nós falamos, mas a atitude que temos diante dos desafios que estão na nossa frente. E a Bíblia diz que Joquebede conseguiu fazer isso, ao ponto de Moisés ter o conhecimento, não na sua forma, ter um conhecimento teórico de quem era Deus, mas de certa forma no seu coração, um desejo de saber realmente na sua essência quem era Deus. E a história diz que Deus então prepara isso. Qual é a maneira que Deus vai preparar isso? A Bíblia diz que ele vai ver 2 egípcios brigando. Ele tem a autoridade, mas não tem a unção. Quem tem a unção e não tem autoridade também é a mesma coisa de quem tem autoridade e não tem unção. Moisés tem autoridade porque ele é príncipe, mas ele não tem a unção dada por Deus para fazer aquilo. E ele resolve se meter no assunto. E a Bíblia diz que aquela discussão ela se torna tão intensa que Moisés vai tirar a vida daquele egípcio. Só que ele é príncipe. Ele vai olhar para aquela situação e vai dizer: não tem ninguém que possa fazer nada por mim. Vou pegar esse morto e vou escondê-lo. E a partir daquele instante agora, Moisés tem um morto escondido. Ele canta, mas tem um pecado. Ele prega, mas tem pecado, tem um morto escondido. Ele evangeliza, mas tem um morto escondido. Ele não tem autoridade vinda dos céus, ele pode ter autoridade vinda do homem, mas ele tem um pecado escondido. Esse é o contexto da história. E a Bíblia diz que por esse pecado escondido, ele resolve julgar outro caso, que agora é de 2 hebreus brigando um com o outro. E ele vai se aproximar e ele vai tentar apaziguar aquela situação, ele vai tentar administrar aquela situação, mas tem um pecado escondido. E chega uma hora que ele pensa que ninguém sabe daquela história, ele vai dizer: irmãos, não briguem entre si, vocês são os irmãos. E a Bíblia diz que daqueles homens vai olhar para Moisés e vai dizer: você vai tirar a nossa vida como você fez com aquele egípcio? Moisés vai perceber que o pecado dele não havia ficado em oculto, que as pessoas já sabiam daquilo que ele fazia. E o texto diz que quando isso chega ao conhecimento de Faraó, Faraó tenta contra a vida de Moisés e Moisés tem que fugir. E a fuga de Moisés vai gerar mais uma vez a saída dele da zona de conforto. Vai começar o segundo estágio de Moisés. Ele vai chegar no deserto. E o texto diz no capítulo de número 2 que o nome é Reuel quando ele chega. O pai de Zípora, que seria a sua esposa. Moisés vai disputar para dar água aos animais daquelas mulheres. Elas vão chegar mais cedo em casa. O pai vai perguntar o motivo por que elas chegaram tão cedo. E elas vão ser bem objetivas, dizendo: um judeu, um egípcio, ele brigou com os outros pastores e nos fez pegar água. E por isso nós chegamos mais cedo. Onde está esse homem? E a Bíblia diz então que Jetro, agora é o nome dele, ele dá a Zípora como esposa de Moisés. Moisés agora passa a cuidar de ovelhas. Moisés agora passa a conviver no deserto. E ali no deserto, ele pensa que o deserto acabou para ele, é o fim.
Talvez se a sua mãe estivesse viva, ela se lembraria, ou talvez tivesse no coração dela alguma decepção, dizendo: eu orei para que Moisés estivesse no palácio, eu orei para que Moisés estivesse entre os grandes, e agora ele peca, e ele é lançado no deserto. Mas é justamente ali onde ninguém vê ele, pastor Sandro, é justamente ali onde ninguém acredita mais no ministério e no potencial de Moisés, é que a Bíblia diz que como um dia, como qualquer outro, Moisés vai levar as ovelhas do seu sogro para cuidar delas, só que chega uma hora que ele muda o caminho. Não é a mudança de caminho que ele queria, mas era a mudança de caminho que Deus queria para ele. Entenda isso. Às vezes são situações em que Deus nos permite passar, não para que a gente possa murmurar, mas para que possamos entender que Deus tem o controle de todas as coisas que acontecem no mundo. Eu me lembro de um amigo meu que estava para fazer uma viagem, e dentro desta viagem era importante para ele, por causa do emprego que ele teria na cidade de Campos. É uma cidade também do estado do Rio de Janeiro, mas ela é muito rica em petróleo, a maioria das bacias de petróleo está lá, a maioria das empresas da Petrobras estão ali, e ele tinha essa viagem marcada. Ele combinou o horário da van, e todas aquelas pessoas entraram, e ele não conseguiu chegar no horário. Ele volta para casa muito triste. A mãe do ciclo de oração diz para ele: meu filho, entenda que Deus tem os seus próprios caminhos para você. E ele disse: não, mãe, Deus é ingrato, porque se Deus me amasse mesmo, Ele deixava eu entrar. Deus sabe que essa era a última oportunidade que eu tinha para entrar dentro dessa empresa. E ela disse: meu filho, muda o seu cântico, tira esse cântico de murmuração, coloca adoração, entenda que Deus tem um propósito na sua vida. E ele dormiu chateado. No dia seguinte, o jornal, pela manhã, da Rádio Tupi, que é uma rádio do Rio de Janeiro, ela traz a notícia de que aquela van que havia saído da rodoviária Novo Rio, uma van pirata, ela havia, no início do trajeto dela na estrada, ela havia se chocado com o caminhão e batido de frente, e os 13 ocupantes, inclusive o motorista daquela van, haviam perdido a vida. Nessa hora que ele ouve essa notícia, ele dobra os joelhos e ele começa a chorar. E é justamente nesta hora que ele consegue entender que havia um plano de Deus sobre a vida dele. Tem muita gente que vai olhar e vai dizer assim: mas pastor, dá a entender ou tem a impressão de que Deus não tinha plano na vida daqueles 16, claro que daqueles 13, claro que Deus tinha. Porque quando nós olhamos dessa forma, nós também não conseguimos entender o que Atos dos Apóstolos diz, que foi por causa da morte de Lucas, é que a igreja orou intensamente para que Deus pudesse livrar a Pedro. Mas houve morte. Aí é que nós vamos entender aquilo que o apóstolo Paulo diz, que o viver para ele, em Cristo, é ganho, e o morrer é a mesma coisa. Porque o propósito de Deus, tanto na minha vida quanto na sua, não se resume a riqueza ou uma vida longínqua, mas o maior propósito que Deus tem é aquilo que está em 1ª carta a João, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 25, quando diz: e esta é a maior promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Moisés consegue entender isso, porque Deus vai desviar o caminho dele. E o desvio do caminho de Deus não é para qualquer caminho que Deus quer levar Moisés. Mas a Bíblia diz que Deus vai levar Moisés para o monte Horebe, que traduzindo é o monte de Deus. Quantas e quantas vezes Deus tem feito desvio nas nossas vidas, justamente para nos mostrar que a misericórdia dele está sobre nós. Quantas e quantas vezes Deus tem feito desvio nas nossas vidas, para ampliar a nossa visão e poder nos mostrar que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E nós precisamos entender algo nessa noite: o Deus que nós servimos, Ele está desviando o teu foco, Ele está tirando um propósito, Ele está tentando desviar a tua atenção de algo, mas existe um propósito maior. Ele quer te levar para uma intimidade com Ele, existe um propósito maior. Deus quer te levar para o Monte Santo de Deus. É ali que Moisés está. E a Bíblia vai dizer que Moisés, como todos os dias, o que ele vê lá é algo do cotidiano.
uma árvore pegando fogo. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Brasília, eu ficava assustado. A umidade relativa do ar aqui ela é muito baixa. Rio de Janeiro é quente, mas tem umidade. E aqui é muito seco, então qualquer coisa pegava fogo, eu ficava assustado. Eu chegava para o pastor, um amigo nosso, pastor André, que já veio aqui várias vezes, falava, que isso, cara, tudo que é lugar aqui está pegando fogo. E como é que é isso? Ele, não, calma, é época de seca, você vai acostumar. Vai ficar melhor ainda quando vier a época de chuva. Carioca gosta de chuva? Para mim ficou pior, é a minha opinião. Mas deixa quieto isso. O fato é que a Bíblia diz que Moisés passava e via a árvore pegando fogo, moita pegando fogo, era normal, natural. Ele vai passar de manhã e vai ver. À tarde, quando ele está voltando de cuidar das ovelhas, ele vai ver a mesma árvore pegando fogo. É aí que ele percebe que há algo diferente. É aí que ele percebe que tem algo de Deus ali. Por quê? Porque aquela moita, ela pega fogo, mas ela não se consome. Então ele diz, eu vou me aproximar disso. Eu quero ver isso que é algo tão sobrenatural que eu preciso me aproximar. E é justamente nesta hora que Deus vai se revelar a ele, entenda. Aquilo que Joquebede fez foi mostrar um Deus de forma literária. Ela contou para ele, olha, o Deus que nós servimos, ele faz isso, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele faz. Só que Moisés não conhecia Deus. Ele só ouviu falar como Jó. E a Bíblia diz que quando ele resolve se aproximar daquele fenômeno, ele vai ouvir uma voz que vai chamá-lo por 2 vezes, Moisés, Moisés. Porque um homem quando não conhece a Deus, uma pessoa quando não conhece a Deus, Deus precisa se revelar a ele. E Deus está dizendo, eu te conheço pelo nome, eu conheço você, eu conheço as suas estruturas, eu sei aquilo que você precisa, eu sei da tua necessidade, por isso eu te chamo pelo teu nome, Moisés. E ele vai responder prontamente, ele vai dizer, eis-me aqui. E Deus começa um diálogo com ele, dizendo, Moisés, não é mais aquilo que te contaram, a partir de agora são experiências que eu quero trazer para você, que eu quero tratar contigo, mas antes disso, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. E tem muita gente que fala que foi o batismo de fogo de Moisés, tem muita gente que diz que Deus queria usar Moisés e queria que ele tocasse no chão, tem muitas teorias acerca disso, a minha, que eu acredito fielmente. A única coisa que mantinha Moisés com esperança de voltar para o Egito e ser perdoado, era a sua sandália que ele usava. Era um dos adereços a qual os príncipes se diferenciavam dos demais soldados e tantos outros homens no Egito. Aquela sandália identificava Moisés como príncipe. Aquela sandália fez aquelas pessoas, lá no início, há 40 anos antes, fugirem, ou irem embora, ou desistirem de tentar tomar o lugar daquelas moças em relação a trazer água para os seus animais. Eles não temeram Moisés, eles temeram aquilo que Moisés era. E agora Moisés se sustenta naquilo. Quando está no deserto, ele leva a sua sandália, e aquilo é a segurança para ele. Só que agora Deus quer mostrar para Moisés que não é a conta bancária dele que vale, não é o intelecto dele, não é a capacidade dele. Deus está querendo mostrar para Moisés que agora não é a segurança dele, não é aquilo que ele tem. Não é valorizar o que ele tem, mas sim o que ele é. E Deus está dizendo, arranca dos seus pés aquilo que você julga ser a sua segurança, porque agora eu vou se revelar a você como Deus. E ele tem que tirar as sandálias. E é justamente nesta hora que ele tira essas sandálias, é que Deus se revela a ele. E Deus diz para ele, eu tenho um propósito para você. As orações dos seus pais, a oração da sua mãe, do seu pai, não foram em vão. Eu quero resgatar a promessa que eu tenho sobre a tua vida. Eu quero trazer de volta para você a esperança e a certeza de que todas as promessas que eu tenho para você e para a tua casa, eu vou trazer a realidade. Tira as sandálias. Porque eu não sei aquilo que te impede ou te atrapalha de ter comunhão com Deus.
Mas eu sei que o ponto, ou a porta, melhor dizendo, para essa intimidade é arrancar de nós aquilo que nós julgamos ser melhor do que Deus. O emprego. Quando eu aceitei Jesus, eu trabalhava numa empresa que eu tinha, além do 13º, eu tinha 18 salários por mês. 14º, 15º, 16º, 17º e 18º. Eu tinha plano de saúde. E eu aceitei Jesus como meu Salvador, e eu trocava de carro todo ano. E 2 semanas depois, ou 3 semanas depois, eu fui mandado embora. E eu me lembro do meu filho Lucas, aquele que toca, eu chorando no terraço da minha casa, e ele foi para lá, e eu não queria chorar na frente dele, eu resolvi descer as escadas, avisei a mãe dele, olha o Lucas aí que eu estou indo aqui na minha avó, porque eu queria ir chorar no banheiro da minha avó. E quando eu desci para a casa da minha avó, e eu entrei no banheiro e comecei a chorar, não sei se vocês conhecem um cantor chamado Kleber Lucas, e começou numa rádio do Rio de Janeiro, o Kleber Lucas cantar aquela música, Deus cuida de mim. E o meu filho com 2 anos de idade, ele desceu do terraço da minha casa, ele passou pela sala da casa, a mãe não viu, ele abriu a porta, não sei como, ele desceu as escadas da minha casa, ele entrou na casa da minha avó, que era a casa da minha mãe também, e ele começou a bater na porta do banheiro e dizendo, papai, eu disse, ô meu filho, papai está aqui, e ele batendo, papai, e eu falei, fala filho, o que é que você quer? E ele disse, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, papai, Deus cuida de mim. Ele queria me mostrar a música, ele queria dizer, olha a música que está tocando. Só que nessa hora o Espírito Santo falou ao meu coração, eu cuido de você. Não é o seu emprego que garante a tua sobrevivência, não é a tua conta bancária que garante a tua sobrevivência. Eu sou o Deus que quero me revelar a você, e a melhor forma de eu me revelar a você é tirando aquilo que você pensa ser a sua segurança. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você feche os teus olhos em nome de Jesus. Porque Deus preparou Moisés. E a base que Deus fez para Moisés foi dizer para ele, não olhe mais para os deuses do Egito, não olhe mais para as circunstâncias que você viveu, não olhe mais para o seu passado, perdoe aqueles que te feriram, porque Deus mandou ele colocar a mão dentro do peito e tirar, e estava lepra, depois Deus mandou ele colocar a mão de novo, e a mão estava limpa, mas Deus disse para ele, eu vou te dar a autoridade. E o cajado foi o símbolo que Deus mostrou para Moisés, que era a autoridade dele. O interessante é que esse mesmo cajado, Moisés passou 40 anos usando ele para cuidar de ovelhas, sem acontecer nada. Mas chegou uma hora que Deus disse, é agora que eu vou mudar a tua história. Você precisa entender que está na hora de que para você voar mais alto, você precisa se desprender de tudo aquilo que é terreno. As dores, as mágoas, o complexo de inferioridade, as barreiras que estão diante de você. As barreiras que estão diante de você. E tudo isso tem por um objetivo te manter preso às situações da terra. Aí Deus traz alguém aqui para dizer para você, você quer voar mais alto? Você quer ter experiências maiores com Deus? Seja dependente dEle. E entenda que Ele quer tratar e moldar o teu caráter a partir de agora. Porque o ano de 2022 vai ter luta. O ano de 2022 vai ter dificuldades. O ano de 2022 vai ter problemas. Mas qual é a diferença? É como nós vamos olhar para esse tipo de problema que nós enfrentamos. Tem muita gente que diz, eu quero um ano diferente. Eu quero coisa diferente. Mas continua fazendo as mesmas coisas. Se continua fazendo as mesmas coisas, você vai ter um ano igualzinho a esse que está passando. Agora, se você quer um ano diferente, comece a ter atitudes diferentes. Se possível for, arranca as sandálias dos seus pés.
Se possível for, se derrama na presença do Senhor. Se possível for, diz para ele: eu vou perdoar, eu vou sair desse culto, eu vou na casa do meu irmão, do meu primo, do meu vizinho, daquele que me menosprezou, eu vou lá e eu vou pedir perdão para ele, mas eu não vou carregar essa lepra comigo para o próximo ano. Eu quero que você feche os seus olhos agora, porque eu sinto que o Espírito Santo de Deus, ele vai tocar em você. Com seus olhos fechados agora, comece a dizer a Deus: Senhor, eu quero mudanças. Mas a mudança não é externa, Senhor, eu quero uma mudança interna. Porque provérbio diz que um coração alegre formoseia o rosto. Começa de dentro para fora. Quando Deus resolveu mostrar ao povo que existia uma promessa, a maior dificuldade de Deus não foi tirar o povo do Egito. Isso foi mole para o Deus que nós servimos. A maior dificuldade dele foi moldar o caráter daquele povo e arrancar de dentro deles o complexo de inferioridade, ao sistema escravocrata, a humilhação, todas aquelas coisas que aconteceram com eles, que ficaram gravadas na mente dele. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: tem renovo e você vai voar alto, tem provisão e você vai voar alto, tem misericórdia e você vai voar alto. Com seus olhos fechados, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Oh Deus! Eu não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim. Ele quer se encontrar contigo nessa noite. E tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Me escolheste antes que eu dissesse sim. Tanta graça eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome e me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Oh Deus, mãos e dizer isso. Levante as suas mãos, faça uma declaração de amor a Ele nessa noite. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo.
Ele quer gerar te intimidade. amo, Ele quer gerar intimidade nessa eu noite. te amo, Shekalabalaba, shekalabalaba. e eu te amo. Remandaraba, show, deco, manarabandaraba, canche, marabalaba. Eu te amo, Te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu te amo, te amo, te amo. Com a mão no teu coração em nome de Jesus. Com a mão no teu coração em nome de Jesus. Oh, eu não quero trazer emoção para ninguém, mas o Espírito Santo diz que Ele está passeando. Deus está quebrantando corações nessa noite. Oh, não é um nó na garganta, é Deus te abraçando. Não é emoção, não é um arrepio, é Deus te abraçando. Não é emoção, não é vontade de chorar, mas é Deus te dizendo: eu quero te moldar, eu quero te usar. Você é a resposta da oração de alguém. Você é a resposta do choro de alguém. Alguém clamou pela tua vida, alguém jejuou por você, alguém chorou por você, e você é a resposta daquilo que alguém fez. E Deus está dizendo: eu vou te usar. Deus está dizendo: eu vou capacitar. Existe um povo aqui que está sendo quebrantado nesta hora, e a unção do Senhor está despedaçando jugo sobre a tua vida. Espírito, oh, oh, oh. e eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, e eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, eu te amo. Levante sua voz e diga: eu te amo, e Eu te amo e vou gritar. Ei! eu te amo, eu te amo, eu te amo. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais. Tem alguém aí por disposto ti. a isso? Leva-me, Senhor, dentro do teu coração. Eu encontro meu lugar em ti. Senhor, eu quero te louvar pela vida de cada um dos teus filhos que aqui vieram. Que o teu doce Espírito Santo, ó Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, traga a revelação necessária a cada um dos seus filhos. Que tomamos posse, ó Deus, nesta noite da tua palavra, e entendemos, ó Pai, que para que o Senhor possa agir, é necessário nós sermos totalmente dependentes de ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, não importa o que aconteceu, as dores, as decepções que vieram nesse ano de 2021. Senhor, houve um decreto de morte, nós estamos aqui vivos. Houve um endemoniado que diz que no ano de 2019 seria mais de 1 milhão de mortes. Chegamos em 2021 com 600 mil, e eu não acredito que todos eles foram mortos pela Covid. Enquanto o mundo diz que a morte está chegando,
Enquanto o mundo diz que a falência dos comércios vai acontecer, nós como igreja não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E se existe uma promessa, Deus, é que o teu povo vai comer o melhor desta terra. A promessa que o Senhor colocou para Josué depois de Moisés morto era: desde o nascente do sol até o poente será o vosso termo. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Medita tu no livro dessa lei, e na sua lei medita nela de dia e de noite, para que te vá bem e o Senhor te conduza por caminhos que Ele desejar para ti. E eu abençoo nesta hora a vida de cada um dos teus filhos, e declaro que o ano de 2022 será o melhor ano da nossa vida. Declaro que o ano de 2022 será o ano de nós vivemos a intimidade contigo, de estarmos nas regiões celestes ouvindo a tua voz, as revelações que vierem desse altar, as revelações que vierem desse altar vai gerar provisão nos lares. Eu profetizo que empresários vão abrir filiais. Eu profetizo que aquele que sonha em ter empresa, abrir a sua empresa, 2022 tu vai abrir. 2022 será o ano da tua vida. 2022 será o ano que Deus vai te usar com autoridade, porque você é resposta da oração de alguém, e você vai suprir a necessidade de muita gente. Oh pastor, há um decreto dos céus sobre esta igreja. Há um decreto dos céus sobre esta igreja. Há um crescimento que 2022 vai provar para vocês o caminho que o anjo da igreja tomou, e vai haver crescimento como confirmação de Deus dos propósitos que existe para esta igreja. A igreja do Nazareno vai alcançar famílias. Daqui virão empresários, e vão sair empresários desta noite. É desta noite aqui. Você toma posse da tua vitória, toma posse da tua promoção, da tua provisão. Oh, o Espírito Santo diz que jovens vão passar em concurso público desta igreja. O seu dízimo não será mais o mesmo, vai dobrar. Deus, eu sinto o Espírito liberando essa palavra nesse lugar. Tem provisão para a sua vida a partir de hoje. Eu creio dessa forma, Senhor, e eu te agradeço pela tua palavra liberada, e pela certeza de que esse é o tempo desta igreja voar alto, voar mais alto, na total dependência do teu Espírito, assim como Isaías no capítulo 40, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Você não vai se fadigar, você não vai cansar. O propósito vai chegar na tua vida, a promessa vai acontecer. Toma posse da tua vitória. Mais alto, mais alto, levantando.